Bom dia, pessoal. Estamos gravando aqui um vídeo para a próxima terça-feira. Estamos gravando hoje na quarta-feira, mas vamos postá-lo na próxima terça, porque a gente já compromissou em postar vídeo às terças e às sextas, né? O de sexta vai ser postado já essa semana. Hoje eu quero tratar de um assunto assim tanto quanto polêmico, para variar, né? Tá dando uma passada pelo blog, né? De vez em quando eu dou uma revisada nos textos, dou uma olhada, dou uma verificada. E no dia 16 de dezembro, aliás, no dia 15 de dezembro de 2016, eu postei um vídeo com o título A Dor Alheia. E lá naquele vídeo, embora o título sugere a gente falar das dores dos outros, das dores das pessoas, eu falo das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Falo que as pessoas não nos observam, que a gente fica muito entregue a nós mesmos e que as pessoas não nos entendem, né? Normal para quem passa pela crise, isso é habitual, né? Pela síndrome do pânico, é habitual a gente trazer para nós todas as dores, todos os sofrimentos. E esse texto que foi postado dia, se eu não me engano, dia 15 de dezembro de 2016, vinha com esse tema. Inclusive começa, né, com a frase sugestiva também, dizendo assim: quando a dor do próximo não nos atinge, mais ou menos assim, é sinal que a gente está mais doente do que a outra pessoa. No final aí, se puder, eu acho que vou conseguir constar nas descrições o link desse texto, que para quem quiser dar uma verificada lá no blog, fica à vontade. Mas por que eu estou postando esse vídeo, esse tema, relacionando a esse texto do blog, lá de 2016, quase 5 anos atrás? É para trazermos a reflexão ao nosso pensamento, cada um de nós, trazer para si, né? Como eu sugeri no vídeo, aliás, no texto, nós temos mania, né? Nós temos mania de nos auto-observar, de ter piedade de nós mesmos, de ficarmos, né, relatando os nossos sofrimentos. A gente só fala na primeira pessoa, eu, né? Eu sofro, eu sinto, eu faço, né? Eu não tenho sossego, né? Sempre assim. Essa dor esse sofrimento não me deixa. Tudo a gente fala na primeira pessoa, do singular. Então, a sugestão que eu gostaria de dar era o seguinte: como nós falamos sempre em mudar o foco, em alterar, né, as origens do nosso sofrimento, através do nossa mudança de foco, através da alteração dos pensamentos, das atitudes, do modo de falar, de agir, de pensar. Eu estive raciocinando, né? Talvez uma forma boa de a gente
alterar esse foco, talvez não, eu tenho certeza que isso ajuda bastante. É a gente alterar o foco, tirar o foco de nós. Porque a gente fica muito interiorizado, traz a coisa tudo para nós, o sofrimento é tudo para nós. E a gente não para pensar que tem um outro que está sofrendo igual ou mais que a gente. Se talvez a gente mudasse o foco, tirasse o foco de nós um pouco, do nosso sofrimento, e olhasse para o sofrimento do próximo, olhasse pela amargura do outro, pela tristeza do outro, a gente tiraria o foco da gente e direcionaria a quem realmente às vezes está mais precisado que a gente. Nesse momento de sofrimento coletivo, de muitas pessoas estarem passando por diversas dificuldades, o número de depressivos vai aumentando, o número de pessoas com síndrome do pânico vai aumentando. Talvez fosse a hora de cada um de nós buscarmos alguma coisa para tentar ver o sofrimento do outro. Instituições existem as milhares que cuidam de assistir as pessoas necessitadas, os doentes, os idosos, os carentes. Quem sabe se a gente engajar num desses projetos, focando na ajuda ao próximo, a gente não esquece, ou a gente não muda o foco, e mudando o foco a gente deixa de sofrer. Porque uma das coisas que nos faz sofrer muito é ficarmos muito focados em nós, no nosso sofrimento. A gente não abre a mente, a visão para ver outras coisas, a gente só se auto-observa. Olha, gente, eu não estou falando direcionado a ninguém, não, estou falando de mim, porque o próprio texto que eu escrevi há 5 anos atrás fala disso. O tema, o título é né? A dor é alheia, mas na verdade eu falava das minhas dores, das dores nossas, sem me preocupar em olhar a dor do outro, sem me preocupar em falar da dor de outras pessoas. Então, para quem deseja realmente alterar em si a origem, as causas disso, desse sofrimento, dessa angústia, dessas dores, dessas crises, desses sintomas, é mudando o foco. E nada melhor do que mudar o foco observando o sofrimento alheio. Os hospitais, agora não, mas os hospitais estão cheios, as casas de idosos, as instituições que tratam de viciados, né? Outras instituições estão carentes de pessoas, de voluntários para lhe dar uma força. Tá, agora não, mas agora eu não posso, mas podemos dar uma assistência indireta, uma oração, ligar, ver se não precisa de um mantimento, forma de ajudar tem muita. A gente vai estar direcionando a nossa atenção a outras questões, a outras pessoas que muitas das vezes estão sofrendo muito mais do que nós. Ah, mas Cláudia, agora está no período de pandemia, fica difícil fazer isso. Tá, mas a gente não pode fazer, não precisa fazer agora. Mas se a gente olhar ao nosso redor, não precisa ir longe não. Tem um familiar ali carente de uma palavra, de um telefonema, tem um parente depressivo, tem um parente até com síndrome do pânico também, tem um parente adoentado, que às vezes mais necessitado materialmente que nós, precisa de uma ajuda com mantimento, com leite, com uma coisa qualquer, tem uma criança desvalida ali precisando de um leite. O que eu estou falando é a gente sair de nós mesmos, né, e buscar no outro aquilo que ele necessita. Porque, convenhamos, né, sejamos sinceros conosco mesmos, nós somos muito egoístas, né? Como eu falei, e falo no texto, estou falando de mim, né? Com raras exceções, mas o que estou falando nós, porque a maioria das pessoas que eu ouço, das pessoas que eu vejo, das pessoas que eu assisto falando desse mal que nós temos, desse distúrbio que nós temos, só fala na primeira pessoa, eu sinto, eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu tenho angústia, eu tenho tristeza, eu tenho tudo. Mas a gente nunca
muito raramente a gente vê falar, a pessoa fala assim, ó, eu estou preocupado com fulano, eu estou preocupado com ciclano, ele está assim, ele está assado. Né? A única coisa que às vezes a gente faz é trazer do outro o sofrimento dele, ao invés de levar o alívio para ele. Né? O cara está passando mal lá, está sentindo alguma coisa, e eu comecei a sentir a mesma. Traz o dele, mas você não vai lá ajudar. Nós não vamos lá ajudar. Mostrar para ele a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção. Nós nos fechamos em nós mesmos e para nós só interessa aquilo que a gente está sentindo. Volto a dizer, olha no texto aí, quem tiver curiosidade, veja no texto que eu chama a dor alheia. Eu falo a dor alheia, mas só falo das minhas dores, dos meus sofrimentos. Né? Egoisticamente eu estava pensando só em mim. Quando na verdade, há 6 anos atrás, eu estava me refazendo, me questionando, e falei no âmbito geral, o que acontece conosco, com todo mundo que tem, a maioria das pessoas com quem quando eu falo todo mundo, é das pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso, com quem eu interajo com relação a essa, e com quem onde eu leio, ouço muitas coisas. A gente fala só de nós, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E a gente não para falar do outro, para observar o outro. Então, gente, assim, esse vídeo seria uma sugestão, se a gente fala muito em mudança de foco, em mudança de pensamento, de modo de falar, de agir, talvez observar o próximo, observar o outro, seria a forma de nós alterarmos esse foco. Mataríamos 2 coelhos, com a cajadada só. Porque nós estaríamos ajudando o próximo, e à medida que eu estou ajudando o próximo, à medida que eu estiver ajudando o próximo, eu estarei me ajudando também. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem, e sim, fala o Evangelho. Então, à medida que eu estiver fazendo para o próximo, eu estarei me ajudando. Concordam comigo? Então, a sugestão de hoje é essa. Eu li aquele texto, revi ele, e me veio à cabeça sugerir isso, e falar, e trazer para mim. Porque na época, eu pensava assim. Quer dizer, aquilo que está lá no texto retratava o que eu ouvia de muitas pessoas e coisas minhas também. Que era atitude minha. Eu pensava só em mim, eu era egoísta. Eu estava sendo egoísta. O título era A Dor Alheia, mas na verdade eu não falava da dor alheia, eu falava das minhas dores. Então, eu peço a vocês que, se quiserem refletir, quiserem tirar algum proveito, analisar o que eu estou dizendo e trazer para a sua realidade, não estou falando que todo mundo é assim, mas no âmbito geral, pelas minhas observações, o que tenho visto é isso. E aconteceu comigo também. Eu estou dando exemplo do meu texto. Estou tirando esse tema do meu texto, que vocês poderão verificar lá no blog, e na medida do possível, vou colocar o link nas descrições desse vídeo, tá bom? Então, que Deus nos proteja. Até o próximo, se Deus quiser.